O anime conta a história de uma estudante do ensino médio chamada Sakura Yamauchi, que tem uma doença no pâncreas em estágio terminal. Ela está escondendo sua situação de todos os seus colegas de classe, exceto de alguém chamado Haruki Shiga. Acontece que Haruki, por acidente, acabou vendo o diário de Sakura, onde ela escreveu sobre essa doença mortal. O filme começa com uma cena do funeral de uma estudante no ensino médio, chamada Sakura Yamauchi, que deixa todos os seus amigos tristes, incluindo o garoto Haruki Shiga. Ele é colega de classe de Sakura e seu melhor amigo. A cena então muda, contando que tudo começou em um hospital. Haruki estava esperando sua vez até que viu um livro no chão. Ele pegou e descobriu que era o diário de alguém, que escreveu sobre sua doença no pâncreas. Enquanto lia o livro, de repente apareceu uma garota, dizendo que pertencia a ela. A garota é Sakura, e vendo que Haruki tinha lido o livro dela, ela explicou que tinha uma doença pancreática terminal, e que só teria alguns meses de vida restantes. Não ficando surpreso ou sentindo pena dela, Haruki mostrou uma expressão muito neutra. E vendo sua reação, Sakura não ficou brava. Em vez disso, ela apenas deu uma risada, ao encontrar alguém que respondeu a sua história tão calmo. E de repente o número de Haruki foi chamado, e ele caminhou em direção ao balcão. Então a conversa terminou. Por outro lado, Sakura ainda estava muito curiosa sobre ele, e ela decidiu segui-lo. Além de querer se aproximar dele, ela pediu a ele para manter seu segredo de seus colegas de classe. Ele não achou isso uma tarefa muito difícil, já que ele não tem nenhum amigo. Haruki pensou que o encontro deles iria terminar aqui. Porém, Sakura havia se voluntariado para cuidar da biblioteca, e por coincidência, o garoto também. Então eles acabaram ficando muito tempo juntos. Ela continuou se aproximando dele, e embora ele não demonstrasse nenhum interesse nela, porque ele detesta pessoas alegres e muito confiantes, Sakura fez uma lista de atividades que queria fazer antes de morrer. Porém, ela queria fazer isso com Haruki, já que ele era o único que sabia de sua doença. Embora ele sempre recusasse, Sakura não desistiu, até que finalmente o garoto concedeu um de seus desejos, de comer sua comida favorita em um restaurante. Enquanto eles estavam comendo, o garoto Haruki falou sobre um programa de TV que ele assistiu antes, sobre pessoas antigas que comiam entranhas se seus intestinos doessem. Sakura disse que costumava comer pâncreas para curar sua doença, e como de costume, o garoto respondeu às suas piadas com uma expressão vazia. Após isso, Sakura perguntou por que ele não tinha amigos, já que ela achava ele uma pessoa muito divertida. O garoto disse que os outros sempre achavam ele uma pessoa muito chata. Embora fosse apenas um palpite, Haruki era uma pessoa que sempre adivinhava o que os outros pensavam dele. Ouvindo isso, Sakura aconselhou Haruki a se abrir, porque sua opinião poderia não ser a mesma dos outros, e como prova, Sakura não achou que ele era uma pessoa chata. E depois do almoço, eles viram uma senhora idosa que foi atropelada por uma bicicleta. Era um ambiente onde bicicletas não deveriam passar. No entanto, o homem folgado culpou a senhora por ficar parada no meio da estrada. Muitas pessoas ao redor viram a confusão, mas ninguém falou nada, não querendo se envolver naquela coisa problemática. Haruki tentou levar Sakura para casa, mas em vez de ir embora, Sakura se aproximou para ajudar a velha. Ela bateu de frente com um cara folgado com confiança e disse que era culpa dele por passar pela área com uma bicicleta. Ela disse que iria denunciá-lo porque acreditava que ele seria considerado culpado. No meio do bate-boca, a polícia veio encerrar a confusão. Ela então deu uma bicuda bem forte no saco do cara folgado e correu daquele lugar com Haruki. Eles pararam em frente a uma cafeteria chamada Spring Café. Sakura achou que era perfeito, já que ela adorou o nome, e lá dentro, ela perguntou o número de telefone de Haruki. Pelo visto, ela estava falando bastante sério sobre pedir a Haruki para acompanhá-la até que ela morresse, e na manhã seguinte, o garoto sentiu que seus colegas de classe estavam encarando ele, fazendo ele se sentir desconfortável. É mostrado que um boato sobre a ligação dos dois havia se espalhado pela escola inteira, e veio do vídeo do incidente em frente à loja quando Sakura ajudou a velha. Os colegas de classe de Sakura não concordaram que ela ficasse próxima dele, porque pensavam que Haruki era um cara sombrio e que não tinha futuro. Era melhor para ela estar perto do presidente da classe, Takahiro, que era um aluno inteligente, bonito e também respeitável. A melhor amiga de Sakura, Kyoko, também concordou, dizendo que não gostou de Haruki desde que viu a cara nojenta dele pela primeira vez. E na biblioteca, Haruki pediu a Sakura para parar de se aproximar dele, porque ele não gostava de atrair tanta atenção. Portanto, dessa vez, o garoto recusou seu convite para realizar sua lista de desejos. Mas, como de costume, Sakura conseguiu que ele a acompanhasse. Eles estão almoçando em uma cafeteria que ela havia desejado há muito tempo, e Kyoko viu eles e isso deixou ela muito irritada. Ela rapidamente se aproximou deles e perguntou a Sakura se por acaso eles estavam namorando. Sakura negou e respondeu que Haruki era apenas seu amigo próximo. Suas amigas estavam esperando do lado de fora, e Kyoko aceitou o que ela disse e foi embora. Depois que ela saiu, Sakura explicou a atitude rígida de Kyoko, que é desde o ensino médio. No entanto, Sakura esperava que algum dia Haruki pudesse ser amigo dela, porque ele era, na verdade, uma pessoa muito legal. E saindo do café, eles passaram um tempo aproveitando o pôr do sol na praia. O garoto Haruki então perguntou a razão pela qual Sakura decidiu esconder sua condição de Kyoko. Ela explicou que não queria ver as pessoas ao seu redor tristes. Além disso, elas reagiriam de forma exagerada e tornariam as coisas muito mais tristes e também desagradáveis. Portanto, ela escolheu Haruki porque somente ele poderia lhe dar um tratamento normal e porque ele já estava ciente de sua condição. Naquela noite, o garoto recebeu uma mensagem de Sakura, convidando ele para fazer uma viagem. Ele não tinha ideia do plano dela, e foi até o local, e quando eles se encontraram na estação de trem, ele descobriu que Sakura estava carregando sua bagagem. Ele descobriu que ela planejava ir para um lugar bem distante, e eles ficariam em um hotel. E dentro do trem, o garoto então perguntou como ela conseguiu permissão de seus pais. Aparentemente, ela pediu aos seus pais que a deixassem viajar com Kyoko, e seus pais aceitaram fácil quando ela disse que era seu último desejo. Ela abriu seu diário e perguntou a ele seu primeiro nome, porque até aquele momento ela não fazia ideia. Ele disse seu nome, mas pediu que ela não escrevesse, porque ele não quer que seus pais e amigos critiquem
dediquem ele depois que ela morrer. Ouvindo isso, a garota apenas virou a cabeça e deu um sorriso. Ao chegar à estação de trem de outra cidade, eles começaram a aproveitar a viagem. Eles gostaram muito da comida local, visitaram atrações turísticas e foram às compras por causa de Haruki, já que ele não trouxe nenhuma roupa extra. Depois disso, eles foram para o hotel onde ficariam à noite. O garoto aceitou todas as suas ideias e ele até teve que concordar em ficar no mesmo quarto que ela, e o quarto só tinha uma cama. O garoto então decidiu dormir no sofá, e quando Sakura tomou banho, ela pediu a Haruki algo para lavar o rosto. Quando ele abriu a bolsa dela, ficou surpreso ao encontrar vários remédios dentro. Depois que o garoto terminou de tomar banho, Sakura pediu muitos lanches para passarem a noite, e Haruki sugeriu jogar Verdade ou Desafio, e durante o jogo, eles sempre escolhiam verdade. E finalmente contaram a história da vida um do outro, mas a pergunta de Haruki era difícil porque era muito chata, e Sakura então desafiou Haruki. O desafio era o seguinte: me leve até a cama em seus braços. Haruki rapidamente a carregou para a cama, e ela estava feliz e agora era sua vez. O garoto pediu que ela escolhesse verdade ou desafio, mas quando ele olhou para ela, ele descobriu que ela já estava dormindo. Ele foi apagar a luz, e quando a luz se apagou, Sakura de repente disse que escolhe verdade. Ela disse que estava com medo de morrer. E depois disso, foi a vez de Haruki escolher, e dessa vez, ele escolheu o desafio. Ouvindo sua resposta, Sakura pediu que ele dormisse na cama. Então, finalmente, naquela noite, eles acabaram dormindo na mesma cama juntos. Na manhã seguinte, Sakura recebeu uma ligação de Kyoko. A amiga dela deu uma bronca em Sakura por mentir para seus pais sobre irem em uma viagem com ela. Felizmente, Kyoko foi capaz de dar aquela disfarçada na mentira, e Kyoko suspeitou que ela está viajando com Haruki, e Kyoko está exigindo uma explicação depois que ela chegar em casa. E então, depois disso, eles viajaram juntos de volta para casa, e o garoto Haruki começou a esperar por uma mensagem de Sakura. Ele sentia sua vida muito chata e queria ser convidado para ir para algum lugar. Em seguida, Kyoko se aproximou de Haruki e perguntou por que Sakura escolheu ele em vez dela para acompanhá-la na viagem. O garoto tentou manter segredo, ficando quietinho na dele, mesmo que Kyoko xingasse ele sem parar. Ela pediu que ele ficasse longe de Sakura, se ele estivesse apenas se aproveitando dela. Além disso, ela conta que Sakura era muito frágil e delicada. Ela poderia parar de comer e ficaria triste o dia todo se ficasse com o coração partido. E se alguma coisa assim acontecesse, Kyoko não ficaria em silêncio e iria arrebentar a cara dele. Isso sim que é uma grande amiga. E depois, na biblioteca, Sakura pergunta a Haruki por que ele estava atrasado. Sakura discutiu sobre o que eles poderiam fazer depois da escola. Ela estava querendo convidá-lo para sair, mas como estava chovendo, ela já decidiu convidá-lo para sua casa porque não tinha ninguém lá. A garota falou que tinha um livro interessante no quarto dela, e Haruki, que era um grande amante de livros, ficou curioso e quis pegá-lo emprestado. E finalmente eles chegaram na casa dela. Ela o convidou para jogar e durante o jogo, Sakura pediu novamente a Haruki para fazer amizade com os outros, pois sabia que ele conseguiria uma namorada fácil. E falando sobre isso, Sakura disse que o que quer que acontecesse com eles não mudaria seu relacionamento. E conforme a conversa continuava, Haruki decidiu pegar o livro e ir embora para casa. Quando ele estava escolhendo os livros, de repente Sakura o abraçou por trás. Ela contou que esse daqui era seu outro desejo antes de morrer. Ela queria fazer coisas safadas com alguém. E mesmo não sendo seu namorado, Sakura tentou beijá-lo. E quando ele estava prestes a ceder, ela se virou e riu alto, dizendo que estava brincando e zoando com a cara dele. No entanto, Haruki não achou nenhuma graça. Ele a empurrou na cama e olhou para ela. Sakura ficou com medo olhando para Haruki, e ela chorou. O garoto Haruki então ficou desesperado, e ele correu para o lado de fora. Ele se sentiu culpado, então do nada, encontrou Takahiro. Takahiro forçou ele a confessar sobre seu relacionamento com Sakura. Ele perguntou se eles estavam namorando, e por que eles estavam sempre andando juntos, e até mesmo fizeram uma viagem juntos. Ele pediu que ele dissesse a verdade. No entanto, Haruki permaneceu em silêncio, e escolheu continuar mantendo o segredo. Takahiro ficou irritado e deu um soco bem forte nele. De repente, Sakura apareceu e entrou em pânico ao ver Haruki no chão. Então é revelado que Takahiro era seu ex-namorado, que era sempre super protetor e obcecado por ela. Takahiro disse que só queria ajudá-la a se afastar de um cara sombrio como Haruki. Ao ouvir isso, ela ficou com raiva e deu uma bronca nele, dizendo que ele era pior do que lixo e que estava sempre desprezando as pessoas ao redor. Ela pediu para ele sair agora mesmo, e depois que ele foi embora, Haruki admitiu que se arrepende de ter ficado perto dela, porque desde então ele sempre se envolveu em problemas. Ele pensou que era melhor ele ficar sozinho do que viver qualquer momento perto dela. Sakura respondeu que a relação deles simplesmente aconteceu e que poderia ser chamado de destino. Seu diário conectou os dois, porque através do diário, Sakura finalmente encontrou alguém que conhecia sua condição sem reagir de forma exagerada. Ela pediu que ele esperasse e ficasse um pouco mais com ela, porque ele estava todo molhado da chuva. Ela pediu para ele entrar e se trocar. Haruki concordou e trocou de roupa. Depois disso, Sakura emprestou seu livro para ele, com a condição de que ele devolvesse em até 1 ano e mantivesse sua amizade com ela. O garoto Haruki concedeu todos os seus desejos, e eles aproveitaram dias felizes. Ela teve metade dos seus desejos realizados, quando de repente, Sakura foi internada no hospital. Haruki ficou com medo e percebeu que ela não estava bem. Ele fez uma visita ao hospital e a encontrou dançando em seu quarto. Sakura ficou envergonhada, mas o garoto Haruki se sentiu aliviado porque ela ainda demonstrava muita alegria. Seus colegas de classe também ouviram falar que ela estava hospitalizada, mas ela disse que estava fazendo uma cirurgia de apêndice. E novamente eles jogaram verdade ou desafio. E em uma rodada, Haruki fez uma pergunta importante sobre o significado da vida. Ela respondeu que viver significava conexão com uma outra pessoa, entre humanos com amor e ódio. Abraçar e segurar os outros era uma forma de vida. O que ela respondeu acabou tocando ele, e ele a elogiou. A garota caminhou e abraçou o rapaz, e dessa vez não
não era brincadeira. Ultimamente, Sakura queria sentir o calor dos outros, e quando eles estavam se abraçando, de repente Kyoko apareceu. E para segurar a raiva de Kyoko, que estava muito brava ao vê-la junto com Haruki, Sakura rapidamente a abraçou. E o garoto apenas saiu da sala. Dias se passaram e de repente Haruki recebeu uma mensagem de Sakura, dizendo que seu tratamento seria estendido por 2 semanas. E depois da escola, o garoto Haruki visitou ela pensando em sua condição. Ele estava assombrado pelo nervosismo e tinha medo de perdê-la. Sakura convidou ele para ir até a colina atrás do hospital, e lá ele confessou sua preocupação e esperava que ela continuasse viva. Sakura ficou feliz por encontrar alguém que realmente se importasse com ela, especialmente Haruki. Ela prometeu avisá-lo quando chegasse a sua hora. E quando ela falou isso, de repente os fogos de artifício explodiram à distância. Acontece que esse era o desejo dela, assistir aos fogos com ele, porque eles não iriam conseguir ir até o festival de verão. Enquanto assistiam aos fogos de artifício, Sakura pediu a ele que a abraçasse, como gratidão por cuidar dela. O garoto a abraçou e ela prometeu convidá-lo para a praia depois que ela tivesse alta do hospital. Isso fez o garoto ficar pensativo porque ele estava com medo que pudesse ser uma despedida. Felizmente, não demorou muito para que Sakura recebesse alta, e eles planejaram se encontrar de novo no Café Spring. Lá, ele se sentou esperando por ela. Enquanto esperava, ele se lembrou da primeira vez que a conheceu. Foi uma bênção para ele. Desde que a conheceu, ele estava mais disposto a interagir com outras pessoas, e até queria se tornar como ela. Sakura enviou uma mensagem para ele, dizendo que estava prestes a ir até lá. O garoto respondeu dizendo que queria comer a comida favorita dela, que é pâncreas. Essa foi uma piada de sua conversa anterior, e depois o tempo havia passado. Mas até o final da tarde não havia notícias de Sakura, e mesmo depois da cafeteria fechar, Sakura não apareceu, decepcionando Haruki, e ele foi para casa. Enquanto estava jantando, o garoto verificou seu telefone, e não tinha nenhuma mensagem dela, e de repente ele escuta uma notícia sobre um caso de assassinato de uma estudante do ensino médio aqui da vizinhança, e a vítima era simplesmente Sakura Yamauchi. O garoto ficou chocado ao saber que o incidente aconteceu nessa tarde, então essa foi a razão pela qual ela não apareceu na cafeteria. Haruki ficou arrasado, ele nem pôde ir ao funeral dela. Ele estava lendo livros em seu quarto, incluindo aquele livro que Sakura emprestou para ele. 10 dias após a sua morte, Haruki se acalmou e decidiu ir até a casa dela para prestar sua última homenagem. E depois de orar por ela, ele pediu desculpas à mãe de Sakura por ter vindo à sua casa. Ele disse a ela que sabia todo esse tempo sobre sua doença, e ele queria ler o diário dela. Ouvindo isso, a mãe da garota chorou e agradeceu a ele. Ela finalmente conheceu a pessoa a quem Sakura estava se referindo, a pessoa que a fez feliz antes da sua morte. Sakura pediu à sua mãe que entregasse seu diário a uma certa pessoa que sabia sobre sua doença. Ela até imaginou que essa certa pessoa poderia não aparecer no funeral, mas acreditava que ele viria receber o diário. Haruki leu sua história sobre o tempo que passaram juntos e sobre seu caráter quieto, mas muito atraente. E ela até escreveu sobre aquele acontecimento em que Haruki assustou ela. Além disso, ela também escreveu sobre seu coração, e que ultimamente ela sempre chorava sozinha, especialmente à noite. Seu diário terminava quando ela recebeu alta do hospital. E quando o garoto Haruki ia devolver o diário, a mãe de Sakura disse que havia um bilhete para ele no final. Ele encontrou um bilhete que começava com: especialmente para você, garoto, cujo nome não quer ser mencionado. Acontece que Sakura concedeu seu desejo de não escrever seu nome. Sakura deu seu diário a ele e cabe a ele contar a todos sobre o bilhete, porque o diário não é só sobre ele. Depois que Sakura confessou que se sentia atraída por ele muito antes de se conhecerem no hospital, suas personalidades eram completamente opostas, mas a conexão a deixava feliz porque eles se completavam. Resumindo, ela se apaixonou por ele, mas tinha medo de confessar. O relacionamento deles era mais do que amizade e amor. Ela realmente o admirava e estava feliz porque ele escolheu ficar com ela. Ela estava esperando há 17 anos por alguém como ele. E depois de ler a sua carta calorosa, o garoto Haruki se afundou em lágrimas de tristeza. E depois disso, ele juntou coragem para ligar para Kyoko, para finalmente contar a ela sobre a doença de Sakura. E muito irritada e sem acreditar, Kyoko deu um tapão nele. Ela pensou que ele estava mentindo, e Haruki deu a ela o diário de Sakura para convencê-la. Kyoko leu o diário página por página, e isso a fez chorar. E ela não conseguia acreditar no que estava lendo. Depois de ler o diário, Kyoko ainda estava chateada com Haruki, porque ele guardou o segredo dela. E se ele tivesse contado a ela, ela poderia ter passado mais tempo com sua grande amiga. Kyoko saiu dizendo que nunca o perdoaria. E depois que ela foi embora, Haruki decidiu ir atrás dela e disse que entendia sua raiva. Porém, ele esperava que um dia ela pudesse perdoá-lo, e eles pudessem ser amigos. E após tudo isso, o garoto Haruki fez progressos em sua vida. E um ano depois, ele finalmente se tornou amigo de Kyoko e dos outros. Ele está tentando ser uma pessoa divertida e aberta, assim como Sakura. E é com isso que chegamos no final desse anime. Para mais animes incríveis como esse, deixa o likezão e sua inscrição. Tamo junto, mano. Até a próxima.